Fala, massa atleticana, empate na raça. O Galo jogou muita bola lá na altitude, foi difícil, mas no final das contas, quase a gente saiu com uma vitória, né? Fora que o Galo foi roubado, assaltado descaradamente. A gente vai falar tudo aqui no vídeo. Então, sem mais delongas, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Parabéns pelo jogo, mais uma vez ali, quase que foi o gol, né? Acabou que o Dudu acabou fazendo o gol. Hulk, claro que eu quero falar sobre esse empate, mas não posso deixar de pegar o assunto do dia, principalmente pelo torcedor atleticano, que eu acho que ele merece ouvir de você também, porque você mesmo se movimentou ali para dar umas respostas, né, sobre rumores de uma possível rescisão. Hulk, o que você pode falar pra gente sobre isso e principalmente pra torcida que te tem como um ídolo aí pra sempre do clube? Primeiramente, acho que a torcida não está vendo, escutando entrevistas minhas, porque eu decidi não dar entrevistas nos últimos dias e daqui pra frente também espero não dar entrevista. Estou procurando focar e voltar aquele Hulk que toda a massa atleticana está acostumada a ver em campo, produzindo, criando. O pouco tempo que tive em campo hoje deu para pegar um pouquinho, um gostinho disso, né? Para poder voltar essa confiança de decidir melhor as jogadas, de poder contribuir muito mais com gols e assistências. O gol não saiu, mas fiquei muito mais feliz pela assistência. Por vezes a assistência é muito melhor, ou mais importante que um gol, né? É claro que eu estou buscando esse gol e vai sair na hora certa. Quanto ao resultado muito importante para a gente. Sabíamos que era jogo de 180 minutos, temos mais 90 minutos agora em casa. E quanto às notícias que aconteceram nas últimas 24 horas, né? Meio que uma bomba para todo mundo, mas assim, foi conversado. Eu conversei bastante com o nosso presidente, que é um cara que dispensa comentário. Desde que eu cheguei aqui, o Sérgio Coelho é um cara espetacular. Nem falo nem como presidente. Todo mundo já sabe o trabalho que ele fala, que é excepcional, mas como ser humano mesmo é um cara que tem muito meu respeito, os 4 R's, enfim, as pessoas realmente que cuidam do clube. Então eu estou muito feliz. Enquanto eu estiver aqui, não sei por quanto tempo vou estar mais, mas assim, quando eu estiver aqui, com certeza eu vou estar com muito amor. Obrigada, viu, Hulk? Dudu, parabéns pelo gol, é claro, pelo empate também, né, que esse é um grande resultado para voltar para casa. Queria que você falasse sobre esse seu momento no Atlético também, se posicionando mesmo como um titular nesse time do São Paulo, que está sempre mudando, e é claro, sobre o gol. Feliz, né, pelo gol, a gente vem buscando isso há bastante tempo, né, meu primeiro gol com a camisa do Atlético. Acho que estou muito feliz aqui com o resultado que eu venho desempenhando, né, a gente sabe que a gente precisava melhorar um pouco na parte física, a gente melhorou nisso e agora a gente vem ganhando minutagem, vem ganhando tempo de jogo, né? A gente fica muito feliz por isso. Acho que a gente gostaria de ter saído daqui com a vitória, mas o empate na circunstância da partida, como foi, acho que foi um bom resultado. A gente sabe que vai ter outro jogo muito difícil na terça-feira, né? A gente espera que o nosso torcedor vá ao estádio, compareça para a gente conquistar essa classificação aí. Acho que inédita, né? Para a final da Sul-Americana. A gente terminar o ano aí buscando um título. Obrigada, Dudu. Daqui a pouco a gente fala dos dois personagens, Jean, mas até para pegar um gancho no que os dois fizeram e o que comentou aqui o Breiler. Eu acho que independentemente do Atlético ainda não estar, de repente, num ponto que se esperava com o Sampaoli, embora também está há pouco tempo o Sampaoli, hein? Mas se questionar um pouco ainda o trabalho do Sampaoli, os resultados não acompanharam o que se esperava, hoje acho que tem muito da mão dele aí nesse ponto conquistado, pela estratégia adotada. E a gente viu um time que acabou não sofrendo com a altitude, como alguns sofrem, né? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, William. Boa noite a todos. Acho que sim. É verdade que, assim, aí em Quito, muitas vezes você... Tem time que sente altitude, tem time que não sente altitude. Isso varia muito. Acho que varia de quem está em campo e tal. Não é aquela coisa maluca que a seleção brasileira teve que fazer recentemente. Mas, independentemente da altitude, eu acho que é o que o Léo falava no começo do programa.
a gente esperava um Del Valle produzindo mais, exigindo mais do Galo defensivamente, e não foi o que a gente viu. Eu acho que o empate é absolutamente correto. O jogo foi um jogo para empate por chances criadas dos dois lados. E sobre a estratégia do São Paulo, até mesmo em relação às mudanças, eu acho que não se discute. Os dois personagens saíram do banco de reservas, são dois caras que a gente sabe que saindo do banco de reservas têm a capacidade de decidir um jogo, e aí acho que até para já entrar nos personagens. O Hulk é um cara que tem 39 anos de idade. E muitas vezes os jogadores de futebol, que são excepcionais, como é o caso do Hulk, é de uma hora para outra. Quer dizer, a queda, ela é uma queda abrupta. A gente viu isso acontecer até com um cara que continua fazendo um caminhão de gols o tempo todo, como é o Cristiano Ronaldo. Mas na hora que ele sacou que não dava mais para jogar na Europa no mais alto nível, ele toma uma decisão de ir para uma outra praça onde ele continuaria sendo o protagonista como é. Mas é isso, eu tô citando o cara que, na minha cabeça, talvez seja o maior exemplo de todos os tempos como jogador de futebol, de dedicação à parte física. É que o Hulk tá nesse nível de dedicação. Acho que tá no mesmo nível de... Talvez não seja tão obsessivo quanto o Cristiano Ronaldo. É o que mais se compara aqui no Brasil, acho que de preparação física. É isso, a gente teve o Zé Roberto também, lá atrás, que era um cara que se comparava. Até hoje tá bem. Mas acho que assim, o Hulk foi um cara que de uma hora para outra, de repente, parou de render tudo que ele estava rendendo. O que não significa, de forma alguma, que ele não possa ser útil para o Galo. E talvez esse ser útil agora, porque era impressionante. Eu lembro que ele chegou aqui com 35, 36 anos. 2021, né? Então, assim, ele chegou faz 4 anos, portanto, com 35 anos. E ele foi, ao final da primeira temporada, eu me lembro disso, o jogador do Galo com mais minutagem na temporada, com 35 anos. Eu lembro que numa das primeiras entrevistas dele, que ele teve um pequeno desacordo com o Cuca ali sobre posicionamento e sobre sair, que ele falava, eu preciso jogar. Então... eu, ao contrário de outros que precisam descansar, eu preciso jogar para pegar no tranco. E o Cuca ouviu, né? Acho que ouviu porque é isso. Ele terminou a temporada como o cara com mais minutagem do Galo e, se não me engano, com um dos caras com mais minutagem no futebol brasileiro, mesmo com 35 anos de idade. Agora, de uma hora para outra coisa pode cair e ele pode não poder mais jogar os 90 minutos no nível absurdo que ele jogava. Mas se a partir de agora ele precisar, de repente, jogar menos minutos e a partir daí entrar para resolver os jogos, eu acho que está ótimo para o Galo, porque nós estamos falando de um cara que é muito acima da média. Muito acima da média. Concordo. E o Dudu tem 33 anos. O Dudu, é bom lembrar, até a lesão seríssima que ele teve no Palmeiras, e desde então ele não conseguiu recuperar esse nível, até aquele momento, ele era o cara que mais jogava em minutagem no Palmeiras. Ele era o cara que estava sempre em campo. Era um cara que não se machucava nunca. E aí teve uma lesão muito séria que fez com que ele ficasse parado 1 ano, mais ou menos 1 ano, e aí aquela coisa, volta, não joga todo o jogo e tal. Então esse eu ainda acho que com 33 anos e conseguindo manter a sequência que ele tinha antes da lesão tão séria, ele ainda pode ser até mais útil do que o Hulk, porque o Hulk talvez esteja chegando de fato no final, o que é normal. Mas pro jogo de hoje fez todo sentido os dois no banco. Exato. Porque até a opção mais questionável do Sampaoli para hoje foi o Dudu no banco, pelo que o Dudu tinha jogado no Clássico contra o Cruzeiro. Mas sabe Dudu foi muito bem. Só te falando, desculpa te atrapalhar, eu acho que quando ele faz o meio-campo recheado, dá muita construção e coloca o Rony, ele tinha preocupação em ter menos a bola por conta da altitude, da falta de entrosamento e de ter muita força de contra-ataque. Então tinha lógica. É a velha lógica na altitude você tenta controlar um pouco mais o jogo. Porque você querer ter a correria, então acho que o Bernard versus Dudu não recompõe. Tem a ver com isso. E o sem bola do Rony, que é o que é a pergunta, porque assim, todo jogo você vai pra rede social, por que o Rony vai começar o jogo, né? Estão reclamando aqui já. Estão reclamando aqui no básico. Bom, cara. Basicamente, a resposta é essa, cara. É porque assim, o Rony vai correr pra trás. Eu sei que é aquela coisa, futebol moderno, é isso. Iraildo Guzmão. É isso, né? Você vai precisar do cara que sem bola te ajude, ainda mais nesse tipo de jogo. O problema é que em O algum Rony é o cara momento... que os técnicos amam. Isso não tem muito Mas jeito. em algum momento... O Eugênio tá com a gente, hein? Ele tende a ajudar com bola também, né? No Palmeiras, isso ocorreu, no Galo ainda tá devendo.
Mas para estratégia de jogo, eu vejo que o Sampaoli fez o correto até para ter no banco alguma cartada. E as cartadas todas funcionaram muito bem. Aliás, foi ou não foi pênalti, hein? Não dá, hein? Putz, sabe o que é pior? Eu tenho uma teoria, mas se você quiser ver o lance, depois eu falo. Vamos, tem um lance aí? Isso, Silvani, obrigado. Eu falo Silvani, mas quem solta o vídeo é outro, já não sei quem é. Fala o nome aí que eu agradeço. Vamos lá. É o boneco, seu boneco. Então tá bom, maravilha. A minha teoria é que ele achou que foi falta embaixo. E quando ele viu que não foi, ele inventou a falta em cima. Então, mas não tem um empurrão em cima. Você conseguiu entender isso na... Não, ele só falou que foi falta no microfone. Então. Mas eu tô curioso para ouvir o áudio da Conmebol, porque eu acho que assim, ele pensou que isso aí foi um empurrão, mas, cara, esse braço ali não tem impacto nenhum, ele já tá caindo. Você acha mesmo? Eu acho. Que não é um ponto de desequilíbrio ali, que dá uma chegada mais forte, não? O meu ponto nesse caso é que o Juan estava muito distante da bola e a única maneira que ele consegue para atrapalhar é colocar o braço. E se tem uma disputa de bola ali, se o Juan chega travando junto à bola com o braço e tudo certo. Agora, sem a disputa de bola, para mim o braço é o último recurso do Juan para atrapalhar a finalização no atacante que estava posicionado para finalizar. Então ele teve uma desvantagem clara na hora da finalização. Essa desvantagem faz com que ele chute o Juan por baixo e, de fato, é ele quem chuta o Juan, mas pelo empurrão mesmo o que empurrão vem antes do chute por baixo. Pelo fato dele estar posicionado e estar em velocidade, e ali o mercado ia finalizar para o gol tranquilamente. E tem uma coisa nesse lance que, mesmo para quem interpreta como não pênalti, como Bertozzi, ninguém, nem o Juan, reclama. Porque ali o Juan já vai... Ele acusa o golpe. Ele já conversa com o menino, olha, você não cobriu, eu tive que sair aqui no desespero. Então, nem mesmo os jogadores tiveram essa reação de reclamar. E acredito que até pro árbitro ficou difícil. Se tivesse aquele bolinho ali na hora, pressionando, pode ser que o árbitro hesitasse na hora que Você é a favor do bolinho, então, dá resultado? Não, mas olha só. Olha só. É óbvio que dá. Olha só, ninguém faz pressão no árbitro. Nem o Juan não levanta. Mas tem técnico que orienta. Mesmo que se você tenha feito o pênalti, vai pra cima. Né? Faz o bolinho. O pós-jogo, a entrevista, o jogo seguinte. Por exemplo, é a favor disso. Mas assim, eu acredito que o Juan entendeu que ele foi ali no último recurso para eu não consigo ver a intensidade nesse contato. É uma intensidade leve, de fato. Aí eu acho que tem duas coisas para mim em relação à intensidade. Porque, bom, primeiro eu acho que somos todos unânimes que embaixo não houve nada. Porque não é que ele coloca a perna lá para de alguma maneira atrapalhar. Não, ele tá andando normalmente e é de fato o chute que vem é o do jogador do Del Valle no Juan. Então, embaixo não houve nada. Eu entendo parecido com o que o Breler está falando e aí eu explico o porquê disso. Primeiro que, assim, a questão da intensidade, eu acho que, assim, na hora que a gente olha na câmera lenta, é terrível, porque a câmera lenta, você fala, não teve intensidade nenhuma, nada de intensidade. A câmera lenta é uma sacanagem. Ele se jogou e tudo mais. Porém, eu acho que assim, se você olhar para o movimento, porque muitas vezes o que acontece quando um jogador empurra, um jogador puxa. Eu acho maravilhoso quando o jogador puxa e o atacante cai para frente. Ou quando o jogador empurra e o atacante cai para trás. O movimento é contrário ao natural, Exato, porque aí, assim, a simulação é muito escancarada. Nesse caso, se você observar bem, se foi uma simulação muito boa, porque ela é exatamente no sentido da onde o toque acontece, quer dizer, então ele empurra para cá e ele cai para lá. Eu acho um lance super discutível, um lance super questionável, eu acho um lance super de interpretação e de subjetividade da interpretação do árbitro no momento. Então, este, pra mim, é o meu ponto. Eu acho ele manteve a decisão dele, embora seja chamado no VAR. Então, esse é o meu ponto. Se ele não tivesse marcado o pênalti, eu ia falar, maravilhoso. O árbitro tá lá, ele não viu intensidade. Olhando o lance na velocidade, na hora do que aconteceu, ele não viu a intensidade, ele não viu nada. Então, não foi nada. Eu acho que cabem as duas interpretações nesse lance. E aí o VAR, pra mim, é essa coisa. O VAR não tem que ficar chamando o tempo todo, cara. O homem levantou a mão aqui. Pediu a palavra. Mas só o último... Estou guardando o senhor. Mas até por instinto, quando isso acontece, um dos primeiros a reclamar é o goleiro, porque ele está de frente. O Everson tinha a percepção de que era um lance muito claro de finalização e, de repente, o cara é atrapalhado, o mercado é desequilibrado e faz com que ele tenha a finalização prejudicada. Pensando
Porque é muito fácil também definir esse lance como a malandragem do atacante que força uma queda. Mas pra mim é a malandragem do zagueiro que dá um toquinho pra ver o que acontece. E o que aconteceu foi o desequilíbrio do mercado. Ninguém do Atlético reclamou mesmo, né? Eu acho que Só depois, quando ele vai pro VAR, é que começa a ter uma pressãozinha ali no caminho, né? Opa, peraí, ele vai pro VAR, então vamos botar uma pressão ali. Eu acho que o seu Carlos Betancur tá cavando um lugar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, no estadual aqui. Obviamente não pode apitar nem São Paulo e Palmeiras, nem Palmeiras e Flamengo, mas o resto ele pode apitar o que quiser. São jogos completamente atípicos da arbitragem daqui. E eu não sei, em primeiro lugar. Eu não sei onde você vê esse padrão na arbitragem brasileira, sinceramente. Qualquer coisa é pênalti. Você acabou de citar 2 exemplos daquilo do contrário da arbitragem brasileira. Então não é o contrário da arbitragem brasileira. Não existe arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira O critério da arbitragem brasileira é não ter critério. Exatamente. Não tem o critério. Uma O hora VAR pra tudo. é pênalti, uma hora não é pênalti. A arbitragem brasileira é o VAR pra tudo. É o VAR pra tudo. E esse foi o VAR pra nada. mas não tem Por isso que eu tô critério. falando isso. Não, eu até respeito. Você não discute as decisões. Mesmo discordando, eu respeito um árbitro que tem a coragem de manter a decisão diante do Então, olhando da esse lance por proposta do trás, eu VAR. faço uma pergunta pra vocês. Você acha que ele caiu porque foi empurrado ou ele chutou o jogador, o Andressonde caiu? Eu acho que ele se desequilibrou no movimento do chute mesmo. Mas pra mim, Vamos olhar de costas. a queda tem a ver, a queda não tem a ver com embaixo, a queda tem a ver, é isso que eu tô dizendo. Olha bem, Com olha o empurrão agora, ali em olha cima, pra é a onde minha ele sensação cai. também. É isso que eu tô dizendo. Então ele simula muito bem porque ele cai exatamente Não acho que tem simulação. pra onde. Então, mas Mas Birner, pra mim o ponto é, na hora de finalizar, ele tá inteiro. E o toquinho tira ele da finalização, do tempo de bola. Eu não acho... vocês estão ouvindo um grande centroavante falar, tá, gente? Nossa, esse Verdade. cara... Esse é o cavador de O pênalti. artilheiro do amor, esse sabe. Por isso que ele é a favor do bolinho, cava pênalti, esse se conhece. Olhando por trás, Breiler, olha aqui. É que esse ângulo não é legal. mas esse ângulo Eu tenho impressão que ele cai quando ele chuta o Juan. Não, olha ele, cai antes. Não, é isso, eu não acho. Ele desequilibra. Ele fica torto porque o Juan chega com o corpo, com o braço. A minha e questão ele cai é, o por ele causa do chute do Juan. desequilibra, eu não sei, eu acho que ele cai pelo toque em cima, é o que faz ele cair. Agora, se é o toque em cima que o faz desejar cair, ou se é o toque em cima que de fato o derruba, eu acho que isso é de muita difícil leitura. Sim. E por isso que eu acho que a decisão do árbitro em campo, nesses casos, ela precisa ser mantida. Posso estar equivocado, pra mim tem o toque do Juan por cima, movimenta o jogador um pouquinho só, ele chuta o Juan, por isso ele cai. Ele não foi derrubado pelo zagueiro, eu não marcaria o pênalti, isso pra mim é um ultra, né, o pênalti, por isso que eu convidei o árbitro a apitar no futebol brasileiro. Eu acho que ele chuta o Juan Aí ele como cai. consequência de que ele tá caindo. Ele vai tentar chutar e ele acaba chutando Então, mas bola. esse toque- Já tá caindo, já pegou. Agora, quando ele tá desequilibrando, caindo, ele vai tentar o chute e chuta. Eu acho que o toque do Juan... Eu não acho que é o chute do Juan na panturrilha do Juan que faz ele Eu cair. acho Ele que já o tá toque- sendo desequilibrado antes. Então, aí é só essa minha discordância contigo. Eu acho que o toque do Juan realmente faz o jogador mexer um pouco o corpo. Isso não é o suficiente para ter pênalti. É um jogo de futebol, o contato faz parte. Esse jogo físico também faz parte. E quando ele se desequilibra um pouquinho, não ia cair, estava inteiro, ele chuta, cai, não foi derrubado, não foi Você pênalti. achou Eu pênalti acho que ele ia cair, sim. do Jorginho no Gustavo Gomes? É completamente diferente. Mas é um toquinho também. Não. É diferente. Ah, É diferente. As duas mãos nas diferente. costas. Não, sim. Não é só, não, é lado, diferente, lado. porque... Mas é um toque leve. Não é diferente, porque o Jorginho, ele perde, o Gustavo Gomes se antecipa, não tem disputa por bola. mas aí aí vai ter. Não tem disputa por bola, o não Ju- tem disputa por posição, aí tem. o Juan- Juan tá chegando. O Juan não disputa a bola aí. Lembra você, como atacante, que o jogador para finalizar, ele tem que achar a posição para finalizar. Ele não estava na posição para... Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse jogo. É a verdade que o Galo entrou em campo bem organizado, acabou sendo prejudicado aí pela arbitragem, um gol que não existiu, você viu aí todos os comentaristas. Tem até uma certa discussão se o braço ali teve contato para poder derrubar o jogador do Del Valle, mas sinceramente eu não acho que aconteceu nada, tanto que ele marcou no campo e o VAR chamou, e ele acabou mantendo a decisão dele de campo, mas o VAR entendeu que não foi pênalti. Mas, enfim, a arbitragem é muito complicado. Mais uma vez, o Galo ser prejudicado no Brasileirão é jogo, rodada após rodada, nós somos prejudicados pela arbitragem. E hoje,
com a arbitragem da Conmebol. Mais uma vez o Galo sofre aí com erros da arbitragem, mas no contexto geral o Galo foi muito bem, tá? O jogo fora de casa, tudo adverso, a viagem, a altitude, tinha um favoritismo total para o Del Valle, e o Galo conseguiu anular ao máximo que pôde aí o Del Valle, não teve muita liberdade durante o jogo, e no segundo tempo aí o Galo conseguiu melhorar muito, né, com a entrada do Hulk, com a entrada do Dudu, a entrada do Caio Paulista, fez toda a diferença essas mudanças, e no segundo tempo faltou pouquinho para a gente sair com a virada, hein? Faltou pouca coisa, porque tiveram várias oportunidades ali, infelizmente às vezes o último toque na bola ali não aconteceu, mas Dudu conseguiu desencantar com a ajuda, assistência magistral do Hulk. Então a gente fica aí com uma boa expectativa por ter visto, mesmo fora de casa, com altitude, tudo ao contrário do Galo, tudo o jogo soprando ao contrário, né? E o Galo conseguiu desenvolver um bom jogo, uma boa partida, e a gente espera conseguir essa classificação aqui na nossa arena. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo, e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, grande abraço.